Fala pessoal, sou eu mesmo, Diego Nunes. Hoje, sósia do Batman. Cê é louco! Brautman. Hoje aqui no podcast Sobre Humanos, eu recebo um amigo que eu fiz há pouco tempo aí no Cidade Maia. Antes de apresentá-lo, nós vamos fazer aqui o momento Milton Neves, que é o momento merchan do Milton Neves. Agradecer aqui os nossos parceiros da OA Água. OA Água, temos OA Água, aquela laranjinha que está ali em cima da mesa, que ela é pH 10, ela ajuda na refrescância e também restaura nossos batimentos mais rápido possível, certo? OA Água, aquela laranjinha ali. Sobre a água verde, a verde ela não tem sódio, zero sódio. Então você que quer saber um pouco mais sobre a OA Água, entre no Instagram OOHA Água.São Paulo e fale com Fernando Chamelete em vários mercados de Guarulhos e região, tá bom? Você encontra também OA Água direto com Fernando Chamelete. Falando um pouco aqui para vocês da W3 Company. Fale lá no Instagram W3 Company. Você que precisa de alguém para cuidar das suas redes sociais, fazer edição de vídeo, foto, thumb, montar um podcast, fala com o Wesley Mourão. W3 Company no Instagram. Não menos importante, falar do nosso parceiro, Use Oficial Esportes, moda casual, moda esportiva. Se você quer um artigo esportivo no preço justo, atendimento com qualidade, tem cupom de desconto no site deles, está de cara nova no Instagram. Use Oficial Esportes. E também tem OFL Esportes. Outro parceiro que nós temos, Dr. Mohamed Salman, Centro de Mogi das Cruzes. Se você quer fazer um tratamento odontológico de excelência, com qualidade, preço justo, pode marcar o seu horário, faça uma avaliação, procure Dr. Mohamed Salman, tá bom? Lente de contato de porcelana, resina, qualquer outro tipo de tratamento odontológico. Fale com o Dr. Mohamed Salman. Você vai ver que o trabalho dele é incrível. Fez essa milagre, essa obra de arte na minha boca aqui, ó. Uns falam que é sósia do Firmino. Pega aí, ó. Sósia do Firmino, papai. Firmino misturado com Batman, com o Mano Brown. E assim que nós vamos. Dr. Mohamed Salman no Instagram. Uma inovação que nós vamos ter agora para o mês de março. A partir do primeiro episódio de março, teremos um parceiro incrível aqui no Sobre Humanos Podcast, que é iPhone Brands. Um abraço gigante aqui pro Paulinho, o embaixador do iPhone, maior vendedor de iPhone de São Paulo, iPhone Brands Gru, que é o Instagram do pessoal do iPhone Brands. A partir de março, o que nós vamos fazer? Todo episódio vai ter sorteios de acessórios de iPhone. Capinha, fone de ouvido, suporte. Tá dando risada, né? Você já tá interessada nisso aí, né? Pra quem tem iPhone, isso é incrível. Cada episódio vai ter um sorteio e também uma palavra-chave. Nesta palavra-chave, ao final dos 12 episódios no mês, terá um sorteio de um aparelho de iPhone. Isso graças ao nosso parceiro Paulinho do iPhone Brands. Tamo junto, embaixador. E agora, para apresentar o nosso convidado, peraí, eu preciso mandar um abraço também pro Liminha, nosso parceiro. Tá aqui no estúdio do Sobre Humanos Podcast. Arrumou meu topete aqui do Batman, quase agora. Obrigado, irmão, pela correria que você faz sempre aí, tamo junto. Pro Christopher, pro Diego, que tem um nome maravilhoso. Christopher não é tão bonito, mas o cara dá um trabalho legal. Agora, Diego não. Diego é nome de artista, jogador de futebol. O cara é multiartístico, né? Incrível, né? Hã? É incrível o nome. Incrível, nome incrível. Tem um parceiro meu aí que também chama-se Diego, por isso que eu tô te falando isso. E também agradecer a minha filha Yasmin, que está aqui no estúdio do Sobre Humanos Podcast hoje. Passou o dia com o pai. Dia de princesa com o papai hoje. Tá com vergonha, tá cara. Você gosta de fazer TikTok? Então, eu tô fazendo aqui ao vivo. Ao vivo não. Pra vocês
no YouTube, disponível no Spotify, Google Podcast, Deezer, Facebook, no Twitch, certo? Vamos apresentar o nosso convidado de hoje, que é com muita honra, muito prazer que eu recebo, conheço há pouco tempo ali do Cidade Maia, faz um trabalho lá que vou te falar, viu, para suportar aqueles caras é difícil. Não vou falar muito não, pode te prejudicar lá na frente também. O Wesley, o Wesley, ele é um artista plástico, muito bem-vindo ao Sobre Humanos Podcast. Obrigado pela sua participação aqui hoje. Que agradeço, meu querido. Eu tenho certeza que através da sua participação conosco vai ser, espero que seja excelente para você, importante para nós e para todo mundo que vai nos ouvir também. Com certeza. Então fala um pouquinho aí quem é o Wesley, onde nasceu, como que foi a sua infância, onde estudou. Eu nasci em Guarulhos mesmo, cidade de Guarulhos. Moro a base mais pro interior de Guarulhos. Interior qual bairro, brother? Qual bairro? Fala Cara, pra gente. É um bairro um pouco, vamos dizer assim, que um pouco meio que esquecido. Eu moro no Recreio São Jorge. Certo. Mas eu passei boa parte da minha infância ali, fiz grandes amigos, fiz pessoas ali que eu posso dizer mais que amigos. Ali eu cresci, ali eu aprendi. E eu tô ali basicamente 30 anos. Qual a sua idade? Eu tenho 30 anos. 30 anos? Mora no mesmo lugar? Mas no mesmo lugar, 30 anos. Legal. Mudei um pouco, fui morar um tempo em outros lugares, mas tô sempre por ali. E qual foi a escola que você estudou na infância? Olha, eu estudei numa das escolas mais famosas que tem ali, né? O EE Bom Pastor. E por que mais famosa? É porque é uma das escolas mais antigas que tem ali, né? Ali, eu posso dizer que ali eu vi muita briga, muita encrenca, né? Muitos romances, que sempre tem, né? Na infância, mas foi um lugar onde eu aprendi muito, né? Uma coisa que eu aprendi que o que faz a escola é os alunos, né? Não é nem as paredes, nem as cadeiras e nem os professores, são os alunos, né? E eu posso dizer que ali eu me desenvolvi muito, tive vários professores excelentes, professores que marcaram a minha vida, marcaram a minha história. Você acha que é de suma importância a participação do professor no crescimento do... Não estou falando só do aluno, mas também do ser humano, assim, na sua juventude, na sua adolescência, nesse desenvolvimento, você acha que é de suma importância? Cara, com certeza, até porque eu sou educador social. Eu dei aula para alunos, então né? você já puxou a sardinha aí. Com certeza, cara. Eu tenho... tem 2 anos praticamente que eu saí dessa área, né? Sim. Eu dei um tempo dessa área. Mas até hoje eu encontro alunos que eu dei aula que eles não me chamam pelo nome, me chamam como professor, me encontram no caminho. Eu tenho aluno que hoje está com 18 anos, passa no meio da rua e fala: "Oi, professor!" Então, para mim, é uma coisa sensacional. Nessa época de pandemia mesmo, de contar uma história interessante que aconteceu, eu passei por alguns processos um pouco difíceis, né? Eu peguei, no início do ano agora eu tive pneumonia e eu adquiri o Covid, né? Peguei o Covid. Cara, foi uma coisa que mexeu muito com o meu psicológico. Ele mexe com seus sentidos e eu criei algumas dificuldades. E eu tinha certeza que eu não voltaria para casa. Eu tinha Você certeza. chegou a ser internado? Não cheguei a ser internado. Mas como eu tenho um problema respiratório, eu tenho sinusite, rinite. Então, para mim foi uma dificuldade muito grande. Quando eu começava a falar, eu começava a tossir muito, a respiração tava muito fraca. Então eu acreditava que eu não ia voltar. A gente é homem, né, cara? Homem, uma febrinha, a gente já acha que vai morrer, né? Minha esposa fala isso sempre. Eu acho sempre isso. E eu tava lá num momento difícil e eu até falei assim, cara, não vou mais trabalhar com essas coisas. Eu vou vender ferramenta, vou vender máquina, vou fechar a empresa. E vou seguir outra coisa, porque não tá dando certo, a pandemia tá atrasando o lado de todo mundo. E aí, cara, o engraçado, um aluno basicamente, eu acredito que hoje ele deve estar com uns 8 anos, 9 anos mais ou menos, ele me mandou uma mensagem, aquelas mensagens de corrente, Sei. sabe? E um aluno de 8 anos, ele mandou uma frase pra mim assim: "Professor, a vida é muito curta para que a gente fique reclamando dela. Não deixe ela passar."
Cara, e aquilo eu tava no trabalho, aquilo me mexeu de uma forma tão grande. Aí ele ainda acrescentou assim: muito obrigado pelo senhor ter sido fundamental na minha história. O pouco tempo que eu passei com o senhor no projeto mudou a minha vida. Muito obrigado pelo senhor ter sido um excelente professor. Caraca, Cara, e mano, aquilo isso ali aí. pra mim foi uma coisa sensacional. E a gente tem que lembrar que tudo aquilo que você lança, um dia ele pode voltar pra você. Eu tinha uma frase que eu falava muito com meus alunos, era que eu não aceitava um não. Né? Eu dava aulas pra eles, ensinando eles a fazer alguns personagens, a máscara, algumas coisas. E eu fazia alguns exercícios com ele, fazer um cubo, fazer uma pirâmide, fazer uns exercícios, né? Sim. E aí tinha alguns alunos que falavam, ah, professor, eu não vou conseguir fazer isso, eu não sei cortar e tal. Eu falava assim, olha, eu não aceito não. O máximo que você pode dizer é falar, professor, vai ser difícil, mas eu vou conseguir. Porque não existe impossível pra você se você tiver dedicação e paciência. E aí, esse aluno, ele chegou e falou para mim, professor, eu aprendi com o senhor que a gente nunca deve desistir. Quando a dificuldade vier, a gente tem que encarar ela de frente. Cara, eu te pergunto, o que que uma criança de 9 anos sabe da vida? Mano? Nada. Não sabe. Então, assim, às vezes, sem a gente perceber, eu não sei se eu posso dizer o universo, Deus, ele, ele usa formas para poder nos colocar no caminho quando a gente pensa, às vezes, em desistir ou até mesmo em sair um pouquinho. Eu creio. E eu tava lá, e aí quando eu ouvi essa frase, eu ouvi esse aluno falando assim, eu até chorei, cara. Eu falei assim, meu Deus, como que as coisas acontecem pela sua permissão, e eu sei que se eu tô aqui hoje é porque tem um propósito. Sim. Então eu não vou desistir, não vou parar, vou insistir, vou persistir, ainda que as portas se fechem, uma porta se fecha aqui, outra porta se abre ali, cara. Porque tudo, eu tenho essa convicção e essa certeza, tudo acontece pela permissão de Deus, cara. Deus Sim. tá no controle de tudo, ele não perdeu o controle das nossas vidas. Não, né? Tanto é que ele que nos deu a vida, né? Nos dá o sopro da vida Exatamente. todos os dias. Se a gente levanta diariamente com a possibilidade de conhecer novas pessoas, Sim, sim. novas oportunidades, é somente através de Deus mesmo. E você vê, você tem filhos, não? Não, não, Não. não tenho ainda. Mas é um sonho que você tem? Ah, com certeza. Eu vejo quando você fala das crianças, seu olho brilha É, até. Então, isso é importante, porque você participa do crescimento. Por isso que você falou dos seus professores, né? Da importância que eles tiveram na sua maturação, nessa sua infância. Inclusive, eu estava falando com minhas filhas hoje sobre isso também. De que, de fato, quem faz a escola são os alunos. Mas que, de alguma forma, os professores, os diretores, eles precisam, fazer algo com amor. Precisa do recurso financeiro? Sim, mas você precisa ter amor no que você faz. Então, quando eu conheci, na verdade, eu esqueço o nome dos meninos que ficam na portaria lá da frente. Eles falaram, você precisa conhecer o Wesley, você precisa conhecer o Wesley. Aí me levaram até você, eu falei, caramba, quem é o Wesley, né? Porque eles já admiravam o seu trabalho e também, não, acho que não só pelo trabalho, que nós vamos chegar nessa parte de artista plástico, mas eles gostam muito da sua pessoa, do jeito que você fala, do jeito que você se comporta e tudo mais. E na infância, você aprontava muito na escola ou não? Ou era estudioso, CDF, sentava na cara, frente, no fundão? olha, eu posso te dizer que eu fiz parte dos 3 grupos. Eu já fui do grupo da frente, grupo do meio e o grupo do fundão. Então, por isso que eu digo, né? Quem faz a escolha é o próprio aluno. Sim, Por isso que eu sou daquele tipo de pessoa que não acredita naquela tese. Ah, a pessoa, ela aconteceu tal coisa com ela porque ela não teve oportunidade de vida. Porque, cara, eu estudei numa sala com basicamente 50, 51, 53 alunos. Eu sempre era o último praticamente da lista, né? é, E eu tenho colegas, amigos hoje. Eu tenho um amigo hoje que estudou comigo há quase 4 anos consecutivos, 4, 5 anos. Ele tem 5 apartamentos, 3 casas, tem carro, 2, 3 carros. Ele é 2 anos mais novo que eu, porque eu fiquei 2 anos sem estudar. E a mesma oportunidade que ele teve, eu tive. sim, A única diferença é o quê?
Enquanto muitos de nós, na época, na hora do intervalo, tava brincando, tava muitas das vezes correndo atrás de uma menina, de uma brincadeira, ele tava estudando. Ele era aquele aluno chamado de CDF, o bobão, né? Que todo mundo ficava fazendo Todo mundo ficava chacota. fazendo chacota. Então, assim, por isso que eu não acredito que a pessoa não teve oportunidade. Ela, muitas das vezes, ela não quis correr atrás, ela não quis ir atrás do mais difícil, entendeu? Ela quis um pouquinho, ela quis um pouco de facilidade para a vida, entendeu? É claro que existe pessoas que não teve a oportunidade de estudar, não teve a oportunidade de ir para a escola. É o que minha mãe sempre me fala, ela fala assim, valoriza a oportunidade que você tem de poder estudar, porque eu não tive a oportunidade de estudar. Então estude, porque na vida, até para ser um gari, se você quiser, não desmerecendo a profissão, Claro. você precisa estudar. Entendeu? Então, assim, a gente tem que entender que tudo na vida é dedicação, cara. E Tudo é dedicação. seus pais são de São Paulo mesmo? Não, são da Bahia. Bahia? Bahia. Que cidade lá? Itabuna. Itabuna, conheço. Não, Itajibá. Itajibá. Mas é próximo ali. Itajibá. Itajibá e Itabuna ali. É. É. Você chegou a passar algum tempo lá? Passei 2 anos ali. Você tem um pouco de sotaque. Ah, cara. Eu acho. Não sei não, hein? Tem um pouco Faz de muito sotaque. tempo, cara. Muito tempo. Mas legal. E tem algum fato que você não esquece da sua infância, assim, que te marcou? Você fala assim, meu, esse fato é questão de dificuldades, né? Falar, pô, aquele dia ali foi punk. Cara, tem um fato que eu acredito que eu tinha. Eu não sei te dizer agora se era 8 anos, Sim. que eu não esqueço. E até a minha mãe fala como que eu me lembro disso. É por isso que eu valorizo muito a família, valorizo muito a minha mãe. Eu sonho um dia poder ter condições de dar uma vida melhor pra ela. Eu lembro que uma vez, como criança, né, quando os pais chegavam do trabalho, muitas das vezes a criança corre, se esconde pra poder dar um susto no pai ou brincar com o pai, a mãe. E os meus pais divorciados, eu morando com a minha avó, minha mãe trabalhando de cuidadora. E eu lembro que uma vez eu estava deitado na cama e a minha mãe chegou do trabalho, aí ela sentou, a minha avó abriu a porta, sentou, falou com ela conversar, minha mãe respirou e falou assim, mãe, hoje eu tô cansada. Aí minha avó falou assim, ô minha filha, senta aqui, eu vou esquentar um cafezinho pra gente e a gente conversa um pouco. E aí eu preparo uma água pra você tomar um banho. E aí eu lembro que a minha avó foi lá até o bule, ligou, esquentou a água. E a minha mãe pegou e falou assim: ah, mãe, eu tô cansada. Que quem conhece Guarulhos ali, a parte do Recreio, vai saber do que eu tô dizendo. A minha mãe veio da. Ela falou assim: mãe, eu tô cansada, eu tô vindo lá do Continental, lá do 12, a pé, pra economizar o dinheiro da passagem, pra poder comprar um Danone pros meninos, que era eu e a minha irmã, né, que eu sou mais velho. Caraca. Cara, e eu nunca esqueci aquilo, porque eu olhei pra minha mãe, a minha mãe com os pés ali sem o sapato, né? Sentada. E eu sempre valorizei porque, assim, a minha mãe, muitas das vezes, ela deixou de viver, deixou de seguir muitos sonhos dela pelos filhos, ou até mesmo por mim, né, que sou o mais velho. E então, assim, isso foi uma coisa que eu nunca esqueci na minha vida, eu nunca esqueci, eu sempre lembrei. Então, assim, sempre que eu tenho uma oportunidade, eu sempre coloco a minha mãe na minha frente, né? Eu fico até feliz que, graças a Deus, a minha noiva, ela se dá muito bem com a minha mãe. Legal. E E eu é também difícil, é algo Cara, difícil, você sabe. Não, se a minha mãe tiver que tirar de mim pra dar pra ela, cara, eu fico assim, entendeu? Então, assim, eu fico muito feliz dela se darem muito bem, eu também me dou muito bem com os pais dela, sabe? Sim. Então, é o que eu te falei, né, cara? Tem muita pessoa que não acredita, né? E eu respeito, mas eu agradeço muito a Deus, cara. Agradeço muito a Deus. E sua mãe, ela é cristã. Não, hoje ela não é mais cristã, né? Mas Sim. ela acredita, vira e mexe, ela tá ali. Às vezes eu começo a contar um pouquinho da história da Bíblia, que eu gosto. Eu sou apaixonado por história, cara. Você vê, a minha vida Tudo linkado, né? É. Eu sou apaixonado por história, cara. Seja mitológica, seja cristã, seja egípcia, eu sou fascinado por história. Guerra. Mas teve alguma influência na infância? Por exemplo, você, na escola, alguém contava muita história? Ou sua mãe, sua avó? É o que eu tô te falando, o professor ele influencia muito. Eu tinha professores que sabia dar aula, entendeu? Então eu tinha um professor que ele dava a matéria, e muitas das vezes tinha aqueles alunos que não estavam nem aí, mas eu achava aquilo fascinante. Sim.
descobrir a nossa origem, descobrir de onde a gente veio, entendeu? De onde, como que surgiu as coisas, e eu viajo, cara, eu fico, às vezes eu sou muito curioso, às vezes eu vejo uma coisa assim, que eu tenho uma dúvida, eu vou pra internet, vou pesquisar, hoje a gente tem uma facilidade tão grande, Nossa, na minha acesso- adolescência tinha que ir pra livraria, cara. biblioteca. Biblioteca, Que exatamente. muitas vezes era distante e tudo mais. E aí esse professor, mas era mais história da geografia, geográfica, no caso do Os dois. planeta, ou história... Os dois, cara. Foram dois professores, na verdade, que influenciou. Um professor de história e um professor de geografia. Sim. Que quando dava uma aula de uma forma que eu aprendi a amar e gostar de história. E aí, depois que eu me tornei cristão, mais ainda, cara. Eu queria descobrir das coisas, descobrir a origem, descobrir como que foi criada. E, Como que você descobriu Jesus? olha, Se tornou cristão? os meus pais, meus pais, eles eram cristãos, né? Eu falo meus pais, eu falo meu pai, a minha mãe e o meu padrasto, que foi o que me criou, né? Certo. Meu pai de sangue, eu não vivi muito com ele, vivi até os 5 anos. Perfeito. E o meu padrasto, ele era cristão, né? Então ele era bastante rigoroso, ele aplicava muito a Bíblia na gente, mas não de uma forma extrema, né? É, E ali ele sempre ensinando valores, respeito pra mim, de uma forma que eu tinha que respeitar o meu próximo como se fosse eu mesmo, entendeu? Tanto que a minha mãe, ela era o tipo de mãe que se chegasse lá em casa e falasse assim, olha, o seu filho, ele quebrou a janela da minha casa, seu filho me xingou de um palavrão. A minha mãe, ela não ia colocar a mão no fogo por mim de jeito nenhum. Caramba. A primeira coisa que ela ia fazer é pegar um cinto. Ela ia me bater e depois ela ia me perguntar o que aconteceu, como que aconteceu. Porque ela conhecia a cria dela. Sim. Entendeu? Um pai que ele coloca a mão no fogo pelo filho, ele não conhece o filho. Porque uma criança, um adolescente, por mais bom que ele seja, ele tem os seus momentos, ele tem as suas espoleta, fases. né? Exatamente. Isso daí tem. E assim, é claro que tem muita pessoa, teve muitas pessoas que julgaram a minha mãe, porque que bate, que agride. Minha mãe nunca me matou, nunca me maltratou, nunca me machucou. E eu agradeço a ela, cara, porque você fez uma pergunta aí como que eu era na adolescência, na infância. É. Eu agradeço a Deus pelas pancadas que minha mãe me deu, cara, porque eu era terrível. Porque senão hoje eu estaria morto ou eu estaria preso, cara. Porque eu era terrível. Aí ela foi corrigindo na. Corrigia demais. Agora tem lei da palmada, Ah, sim. tem um monte de outras questões. Que estão mais mal interpretadas, né? Porque não quer dizer que você não pode bater, você não pode maltratar, né? justo. Porque educar é uma coisa que é necessário. Sim. Cara, eu era terrível. É. Eu era terrível. Ali perto de casa tinha uns parquinhos. E pra você ter noção, uma vez eu tava numa roda gigante, eu gostava muito de aparecer. Na roda gigante tinha aquela proteção, né? E a roda gigante parou lá em cima e eu abri aquela proteção e fiquei de pé e comecei a bater palma. A roda gigante girou. Mentira. Eu caí lá de cima, cara. Eu tenho um milagre, cara. Eu caí lá de cima da roda gigante lá embaixo. Eu acho que dali você já. Batendo, pá, 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 pá. Caí lá embaixo, meus amigos desceram chorando porque tinha certeza que eu tinha morrido. Caramba, mas foi pro hospital? Cara, aí os meus colegas, quando eu levantei bem, que eu acho que foi uma folha que caiu, né? Porque eu sempre fui magrinho. Os meus colegas desceram, aí quando viram eu lá, Caraca. começaram a dar risada na minha cara. Falaram, mano, vamos embora que você só faz a gente passar vergonha. E aí a gente foi embora pra casa, cara. É como fala uma letra da música do Ao Cubo, que sua vida é um milagre desde o início. Desde o início, cara. Caramba. E não foi a primeira vez, não. Teve outras vezes também, cara. Fala mais uma história aí que você aprontou um pouquinho. Não tem aquele chapéu mexicano? Sim. Então, eu gostava muito de parquinho, cara. É tanto que hoje eu tenho trauma. Eu tenho trauma de subir no barco Vink do Shopping Internacional, cara. Pra você ter noção. E eu gosto de adrenalina, cara. Eu não curto, eu tenho medo. Cara, a gente no chapéu mexicano, e antes do chapéu mexicano parar, eu era muito amostrado, cara. Eu abria a negócio assim, a cadeira me lançou longe, me lançou numa cerca. Caramba. Que eu não sei como que eu não quebrei o meu pescoço, cara. Tá maluco. E os meus colegas sempre davam risada, cara. Eu inventava, eu aprontava umas E artes. sua mãe que estava com você nesses momentos? Não, Aí era já só os amigos. Minha mãe nem sonhava, porque se ela soubesse uma coisa desse, eu ia chegar em casa dolorido e ia ficar Ia mais apanhar de dolorido. novo. Minha mãe falava assim, se você apanhar na escola, em casa você apanha de novo. Minha mãe era igualzinho. E
E fala pra mim, na infância, você teve. Quais eram. Infância e adolescência, qual era. Ou quais eram os seus sonhos? Olha, meu sonho sempre foi ser militar do exército. Sempre foi meu sonho. Desde pequeno eu queria ser militar do exército ou bombeiro. Eu queria poder fazer alguma coisa pra ajudar as pessoas, ajudar o meu bairro, a comunidade. E quando eu cheguei na fase de passar pelo exército, eu entrei pro exército. Só que como eu era um filho bom e ao mesmo tempo não era bom, que a minha mãe sempre falava, estuda, estuda, porque sem estudo você não é nada. Mas eu queria era a verdinha, né? Então eu ia trabalhar, chegava do trabalho muitas das vezes cansado e não queria ir pra escola, né? Aí minha mãe chegou e falou assim, um dia você vai lembrar do que eu te falei e você vai ver que vai doer. E aí, cara, eu entrei pro exército, passei, fiz prova, passei e não fui admitido porque eu tinha um prazo pra poder terminar os estudos. E o prazo que eu Nossa. teria que abandonar o meu emprego pra poder terminar os estudos e não tinha como, eu não tinha essa possibilidade. Entendeu? Porque se eu abandonasse o meu emprego, na época eu morava de aluguel, eu teria que abandonar o meu emprego e ficar mais ou menos um ano pra poder terminar os meus estudos, que eu parei no segundo grau. E aí não tinha como, não tinha essa possibilidade, eu não tinha esse tempo para poder disponibilizar para poder terminar os meus estudos. Então eu acabei meio que desistindo, né? Sim, Levei naquele uma, momento. levei uma grande encarcada dos oficiais do exército por causa disso, né? Porque o oficial mesmo eu enrolei ele por um ano, que ele sempre pegava no pé, você tem que terminar os estudos, tem que terminar os estudos, e eu sempre enrolando, cara. Porque eu queria era dinheiro, eu queria trabalhar. Então, é um conselho que eu dou pra toda a juventude quando eu tenho a oportunidade, cara. Estuda, valoriza o seu estudo. Sugue o máximo que você puder dos seus professores. Até aquilo que ele não souber te explicar, pergunte, faça com que ele chegue em casa e tenha um respaldo pra poder te dar. Porque um dia você vai ver que a única coisa que ninguém pode tirar de você é o conhecimento. É a frase que eu mais falo e eu acredito, sabia? Que ninguém pode tirar da gente o conhecimento. Dinheiro vai, você ganha, você perde, oportunidades vêm, vão, mas agora o conhecimento, Não, ninguém tira. eu comecei a estudar de verdade mesmo depois do ensino médio. Aí fiz faculdade e tal, mas eu era arteiro aí também, eu também não curtia muito não. Então, É, as pessoas falam pra mim que eu tenho que fazer pedagogia, né? Mas eu quero fazer, na realidade, eu quero fazer história. pô, legal. Eu Não, amo. tudo a ver com a sua vida. História, Tudo a arqueologia. ver. Cara, eu cresci assistindo Indiana Jones, né, cara? Caraca. Então, jogando no É, Super Nintendo Indiana Jones, que era um dos meus jogos pra você, favoritos. sua Então, maior referência assim nesse mundo midiático é Indiana Jones ou não? sim e não. Na verdade, são três personagens, né? O Indiana Jones, o Robocop e Exterminador do Futuro. Robocop porque foi um dos primeiros filmes que eu assisti com meu pai, né? Que na minha época a gente tinha criança e dormia cedo, né? Mas 9 horas tinha seu que pai dormir. de Meu criação pai de padrasto? sangue, meu pai de sangue, é. Meu pai de criação, eu assisti muito filme com ele, série, até hoje. Sim, Mas o meu pai não. Meu pai, depois dos 5 anos, ele foi embora, voltou pra Bahia e eu só pude ver ele em 2000, em 99. Foi quando eu passei 2 anos na Bahia com ele. sim. E aí eu sempre tinha as regras da casa, tinha que dormir cedo. E um dia ia passar, eu não lembro se era Corujão que falava, que ia passar o Robocop 1, Robocop 2 e o Robocop 3. Trilogia. E aí meu É. pai me chamou pra assistir aquele dia, né? Às vezes eu ficava de olho meio assim, ele vai dormir. E aí nesse dia ele falou assim que pra mim assistir aquele filme com ele. E pra mim foi um filme que marcou a minha história. É tanto que é um personagem que eu pretendo um dia ter, não pra fazer evento, só mesmo pra, vamos dizer Pra assim, recordar, massagear o meu ego, né? Poder ter sim. ele ali, o Robocop completo, perfeito, né? Pra poder lembrar. Porque meu pai, ele meu pai de sangue, ele não tá mais vivo, né? Ele faleceu tem alguns anos. Caramba, que legal. Mas é legal essas referências que você tá dizendo, porque muitas das pessoas, das crianças ou adolescentes de hoje, não sabem nem o que é Sim, Robocop, não sabe do Indiana Jones, não sabe, né? Sabe o que é o Homem-Aranha 3, 4, 5, o Batman que é misturado com o Coringa e aí vai. E como que você começou nessa vida de artista plástico? Como que você se interessou? Quais eram as primeiras influências, assim, na sua vida? cara, é uma história que muitas pessoas perguntam e fica intrigada. Uma vez, tinha na igreja que eu congregava, tinha uma irmã que ela botava muita fé em mim, até quando eu mesmo não botava fé em mim. Ela falava assim, ela queria fazer um teatro na igreja, e ela falava pra mim, nossa, eu acho que ficaria legal fazer um teatro assim, assim
E assim. Aí eu falava, nossa, é mesmo. Aí ela falava assim, então faz, se vira aí. Aí eu falava assim, como assim? Você acha que eu era espontâneo assim? Eu não era, cara. Eu era muito tímido, não falava. E com Não qual falava idade muito isso bem. aí? Isso com 14, 15, 16 anos. É, E aí ela, uma certa vez, era a época de Santa Ceia, né? Época da Paixão de Cristo. E aí a gente ia fazer um jogral, um teatro na igreja. E aí a gente falou, vamos deixar um pouco mais realista, vamos ver se a gente aluga umas roupas de soldado romano, umas becas de Jesus, Sei. do povo, pra gente poder fazer. E aí eu fui pra internet, na época não tinha YouTube, né? 15 anos atrás não tinha YouTube, Ah, cara. não. YouTube Internet era é internet de escada isso. ainda. E o Google, quando você procurava como fazer, era poucas coisas que tinha. Sim, verdade. E aí eu pesquisei lá, já tinha Mercado Livre, pesquisei lá roupa de soldado romano e era uma roupa cara e feia. Então eu falei assim, não dá. Aí falei assim, vamos ver se eu consigo fazer. Eu tinha ido pro Museu da Bíblia, que fica em Barueri, e eu tinha visto lá, né, a réplica da roupa do apóstolo Paulo antes Ainda dele. tem o Museu Tem, da Bíblia? réplica, tem. Aí tem a réplica de algumas coisas lá. A primeira Bíblia, Caramba, a menor legal. Bíblia. É um lugar legal, cara. Pra você conhecer, sendo cristão, acreditando em Deus ou não, é um lugar histórico legal pra você conhecer. E aí tinha lá uma roupa de soldado romano, né? Que provavelmente uma das roupas que Paulo poderia ter usado, né? Antes dele se tornar um dos apóstolos. E eu falei, vou tentar fazer. E aí comecei a fazer lá com papelão, massa plástica e tal, e fui e fiz um capacete. Falei, nossa, vou fazer outro. Aí fiz outro. Aí fiz a armadura de soldado romano, aí a gente foi pra igreja e tal, fez a peça, ficou coisa linda, muito legal. Até uns tempos atrás ela tava no YouTube, nem sei como que tá, se tem ainda, mas é que como eu tô falando, né? 15 anos atrás as gravações das coisas, Ah, celular, claro. câmera, É. era outro nível, né? E aí um colega meu falou assim, nossa, ficou legal o seu capacete, por que você não tenta fazer um do Homem de Ferro? E aí eu fui e fiz um do Homem de Ferro. Aí eu falei, nossa, eu vou tentar fazer um do Capitão América. Aí fiz um do Capitão Mas América. quais eram os materiais, a matéria-prima ali? Papelão. Papelão. Papelão e massa plástica. Era poucas pessoas que trabalhavam. E eu fiz uma amizade com um rapaz no Facebook, né? Eu não sei não vou te afirmar que foi no Facebook ou se foi no Orkut, que eu não lembro agora. Que foi um jovem, Vitor. Vitor Souza. Ele me ajudou muito, cara. É Vitor e Wesley, né? Um xará meu. Xará. Me ajudaram muito, né? Eles já trabalhavam, já tinham uma noção, tal. Me passou um programa que você podia editar, fazer esses trabalhos, tudo. E ali eu comecei a fazer. Aí de lá pra cá eu já fiz mais de 100 capacetes de personagens, né? É claro que a evolução ela vem com o tempo, né? Hoje eu paro pra olhar o nível do meu trabalho, não tá da forma que eu gostaria que tivesse, mas comparado com um trabalho que eu fiz há 10 anos atrás, é uma coisa que eu olho assim, eu até tenho um dos meus primeiros capacetes lá guardado, Você né? tem ainda guardado? Tenho. O do Homem de Ferro eu não tenho mais, que eu dei de presente, né? Um adolescente queria, porque queria, eu falei, leva. E pra você ver, o meu primeiro capacete do Homem de Ferro, eu gastei, eu acredito que 3 latas de massa plástica. Hoje, pra fazer um capacete, eu não gasto nem metade de uma lata plástica, cara. Mas isso pela experiência do tempo? Exatamente. Então você vai imaginar, se eu gastei 3 latas, imagine como que não O ficou peso pesado também. esse cara. Não dava pra colocar ele na cabeça. Você colocava ele na cabeça, em questão de 2 minutos, você já sentia dor Tinha de que tirar. cabeça, cara. Tinha que tirar. Quais eram as maiores dificuldades no início? Por exemplo, mesmo que seja um investimento menor financeiro, mas você tinha que tirar de algum lugar esse investimento. Não só financeiro, mas às vezes de tempo. Ali você ainda era adolescente, mas quais eram as maiores dificuldades que você tinha ali? As pessoas acreditavam, alguns incentivavam, mas outros olhavam mais com um tom de sarcasmo, de ironia, e falavam, é só brincadeira mesmo. Cara, eu posso dizer que as pessoas ao meu redor, do meu convívio, eu posso dizer que foram poucas. Foram poucas pessoas que desacreditaram de mim. Foram poucas. Teve, mas foram poucas. Já nas redes sociais foram muitas. Tinha pessoa que achava que era um hobby. Ai, que palhaçada, pra que isso? Tinha pessoa que achava que era carnaval, que não tinha nada a Sim. ver. Eu sofri algumas discriminações, eu pensei em parar, pedi até confirmação, falar pra Deus, ai, eu faço ou não faço, o que que eu faço?
E, cara, eu nunca fiquei desamparado, nunca. A minha mãe mesmo foi uma pessoa que acreditou em mim 100%, sabe? Quando eu pensava em parar, quando eu queria chutar o balde, ela falava assim, não, uma hora você vai ter os seus lucros, uma hora você vai ver. A minha noiva hoje mesmo também é uma que ela às vezes até fala assim, cara, você é um homem que tem TPM, porque tem dia que você tá ali, eu vou fazer, eu vou construir, eu vou criar, mas tem dia que você fala, eu vou jogar isso tudo fora. Ela fala, meu bebê. Eu falei, mas a nossa vida tem altos e baixos. Sim. Então, assim, eu tive, cara. Teve pessoas que me incentivaram, teve pessoas que falaram, você pode melhorar aqui, você pode melhorar ali. Graças a Deus eu tive pessoas que na época me ajudavam com uma impressão, que me ajudavam com um computador, porque eu não tinha. Me ajudava com algumas informações, com dicas de pintura, isso e aquilo, até em funilaria, que eu ia pra tirar uma pequena dúvida e a pessoa falava assim pra mim, assim, olha, faz assim, 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 que você vai sair bem. Me ajudava pesquisando ferramentas pra poder comprar, entendeu? Caramba, legal. E hoje eu tenho investido mais de 30 mil em ferramenta, cara. Em ferramenta, em material, entendeu? Porque é um trabalho assim que poucos dão valor, é pouco divulgado, Sim, né? Porque às vezes você vai dar, e depois eu vou chegar nesse aspecto, quando você vai dar um valor para uma pessoa, para locação, ou para você ir vestido com um determinado personagem, que nós vamos entrar nesse assunto de quantos personagens, quais você tem, as pessoas acham, é caro. Ah, mas por que tal valor? Ah, mas é só meia hora. Ah, mas é só uma sim, hora. Mas não sabe que o tempo que você levou para fazer, o, o, o porquê você fez aquele personagem, que muitas das pessoas só acham com você aquele personagem. sim. Ou se vai alugar uma fantasia, é como nós estávamos falando ali antes do episódio. É, procurando zíper, procurando alguma imperfeição, sendo que na verdade não. Entendeu? E aí eu queria saber disso de você, dessa parada das dificuldades com preço para investimento no início mesmo. Qual que era o investimento para fazer uma fantasia no começo? As Olha, primeiras, assim. Qual foi essa primeira fantasia que você fez? foi do Batman. Não, o primeiro foi do Homem de Ferro. Eu não sei, eu posso chamar de. É fantasia mesmo que fala? Então, ela varia, né? Você pode chamar de fantasia, você pode chamar de cosplay, porque assim, não tem um termo, né? É Certo. claro que tem os fanáticos, né? Que se você chamar, que né, se eu vier com a roupa, a armadura do Homem de Ferro aqui, e uma pessoa chamar de fantasia, os fanáticos vão ficar bravos, né? Ficam, Não vão porque gostar, mas, cara, eu não posso exigir de uma pessoa que não é do mundo geek que ela chame o personagem pelo nome exato. Uma vez você acredita que uma vez eu quase apanhei, Porque. porque eu tava numa fila de um evento e tinha um personagem do Star Wars, eu errei o nome dele. Os caras queriam me bater porque eu errei o nome dele. Mas eu não Caramba. conhecia Star Wars na época, cara. Então, Então, é isso que a gente fala muitas vezes. A pessoa vai falar do. Você vai falar, igual agora, você falou mundo geek. É isso, geek? geek. Eu não sei o que é. Isso não é vergonha falar. É o mundo nerd. Aí, mundo nerd. Agora você traduziu. Pô, senão eu vou começar aqui a falar no linguajar jurídico, aí. Linguajar é o mundo nerd. Mundo E é o que nerd. você falou, às vezes você não conhece tal personagem. Teve uma hora que a gente tava falando em off ali com o Diegão também. Vocês falaram de um personagem, eu falei, mano. Aí você olhou na parede e falou tal personagem. Eu falei, cara, eu não sei quem é. E não é vergonha falar isso. De repente Exatamente. é do seu mundo, mas não é do meu. E às vezes vai ter algum do meu mundo e não é do seu. Exatamente. Então aí você quase apanhou, né, Sim, nesse cara. dia. E aí, uma pessoa que eu até conheci, e até hoje eu converso, né, no WhatsApp, nas redes sociais, que foi que falou, pô, o cara tá começando agora, mano, é normal. Ah, mas você tem que respeitar, Star Wars é uma história, Star Wars é um conceito. E aí, Sim. cara, eu quase desisti de ir pra eventos por causa disso. Eu falei, pô, se eu chegar no evento e errar o nome de um personagem. Porque tem pessoas que pensam. Hoje eu conheço muito sobre super-heróis, sobre quadrinhos e tal. E tem pessoas que pensam que eu conheço desde que eu era pequeno. E não. Teve vários que você conheceu já na vida adulta? Não, a maioria. Pra mim só existia um universo. Que pra mim não existe universo melhor do que esse. Qual? O Dragon Ball Z. Cara, pra mim. Eu não sei por que eu pergunto ainda. Cara, pra mim. Até hoje, eram dois desenhos que onde eu passava, que se tivesse passando eu parava pra assistir, era Dragon Ball e Dog Funny. Dog Funny. Cara,
Skitter Valentine. Nossa, Skitter cara, Valentine? que Fala. Skitter Valentine. Pate maionese. Nossa. Cara, quem é que nunca foi apaixonado por uma jovem na escola, não tinha coragem de falar? É. Quem é que não tinha um amigo, um cara valentão que fazia bullying com você? Quem é que não tinha um amigo esquisito? Cara, Era então o isso aí, Dog Funny era isso aí. é sensacional. A gente se enxergava no desenho. Exatamente. Então, assim, eu só conhecia o universo de Dragon Ball e Cavaleiros do Zodíaco, só. Sim. E aí, com o passar do tempo, eu fui conhecendo outros animes, super-heróis e tal. Uma série que eu curtia muito e até hoje, muitas pessoas criticam, muitos não gostam, mas eu amo a série Smallville, porque eu sou suspeito de falar, porque o meu super-herói favorito é o Superman, né? Tem quem goste, tem quem não Eu goste. ia te perguntar isso. Qual que era o seu personagem favorito É o também? Superman, cara. Mas por que o Superman? Cara, Sempre tem um motivo. tem. Porque ele foi criado numa época de desilusão, né? Superman e Mulher Maravilha foi criado numa época de muita crise, muita dificuldade. É tanto que muitas pessoas não entendem hoje o porquê, né, que a identidade secreta do Superman não é uma identidade secreta. Mas, cara, na época que ele foi criado, era. Na época que ele foi criado, era. Hoje a gente tem uma tecnologia gigantesca, mas na época não. Um óculos fazia toda a diferença, cara. Um óculos fazia toda a diferença, entendeu? Então, assim, a história dele me chama muita atenção. Um personagem de outro planeta que veio pra Terra, foi criado por um casal de idosos que ensinou pra ele respeito, conceito. O cara tinha tudo pra ser o maior vilão. E a gente conhece que tem algumas terras que o Superman ele é vilão e ele mostra que ele tem a capacidade de ser o detonador, o destruidor da Terra, entendeu? Então, pra mim, a história dele é maravilhosa. E um super-herói que eu gosto desde criança, entendeu? Eu tenho bonecos dele desde que eu era pequeno. Eu tenho um boneco que eu ganhei que eu tinha, eu acredito que 1 ano de idade. Eu tenho até hoje lá do Superman. Caramba, que louco. E eu não tinha. Eu nunca olhei nenhum personagem, só o Batman. Mas os outros, nenhum com esse olhar assim. Estudioso, um olhar mais histórico do porquê, como que ele foi criado. É igual você falou, dele ter vindo por quem foi criado, na época que ele foi criado. Então tudo isso tem o porquê. Tem. Cara, se você for pesquisar como que foi criada a história da a Mulher Maravilha, a personagem Mulher Maravilha, cara, se um pai, muitas das vezes, ele não tiver uma cabeça aberta e ele for ver como que foi criada a Mulher Maravilha, ele não vai deixar uma filha dele, muitas das vezes, se vestir, ou usar, ou curtir a Mulher Maravilha, pelo preconceito de como ela foi criada. Porque ela não foi criada com um propósito heróico. Tem até um filme que narra a história, acho que é Dr. Marson e as Mulheres Maravilhas. Alguma coisa assim que conta como que ela foi criada. Ela não foi criada com o propósito de ser uma super-heroína. Se você pesquisar, você vai ver. É claro que é uma história que tem, vamos dizer assim, que tem alguns atritos, porque uns falam que é a real história, outros falam que não é a real história. Sim. Mas se você for analisar e for pesquisar, você vai ver que faz um pouco de sentido, entendeu? Então, assim, é um mundo, cara, muito maravilhoso. Tem muitas pessoas que criticam o fato de alguns super-heróis que, porque usa a cueca por cima da calça. Mano, não é uma cueca por cima da calça, cara. Não é? É uma pintura, mano. Eu jurava que era. O super-herói do Doug Funny, ele dava cueca por cima. Não, por cima. E aí eu sinto. Cinto. Eu Cara, lembrei agora. E eu te pergunto, tem um super-herói melhor do que o Homem Codorna? Não, você tá maluco. Cara. Então, assim, são conceitos que às vezes. Então é uma pintura. É uma pintura, cara. Uma pintura. Se você for analisar os desenhos, como que eles foram criados, na época que eles foram criados, é o que eu falo. As pessoas muitas vezes ela quer que a coisa ela seja atualizada, ela seja reescrita, ela seja refeita, sem pesquisar como a origem, de onde veio, entendeu? E isso é em tudo, cara. Isso é na nossa vida, isso é no nosso trabalho, no nosso dia a dia. Tudo tem uma história, tudo tem uma origem. Cara, é incrível ouvir isso de você. É um aprendizado pra mim, porque se você pega a criação de qualquer personagem, ou se você pega... Ele tem um propósito. E do porquê nós somos assim hoje.
É por que que você tem determinadas ações, algumas atitudes hoje e há 15 anos atrás era outra atitude. E às vezes eu tenho dificuldade de ouvir, por exemplo, das minhas filhas, que é outra fase, é outra época. Sim, Que a gente fica assim, eu fico assim. Porque na minha época era isso. sim. Porque Eu na minha uso muito época isso. tinha que fazer assim. Não tinha smartphone, eu tinha que ir na casa dos meus amigos para encontrá-los. Agora não, fica só no smartphone até 2, 3 horas. Alguns amigos falam que a nova era uma cena, que era uma época, cena época, e agora é outra cena, é outra época. Então a gente precisa entender isso e aceitar. Agora, na construção desses personagens, pra gente voltar daqui a pouco pra questão do artista plástico. É, tem alguns personagens que ele vai fazendo como se fosse uma mutação conforme o tempo. Sim, Mas por que isso, você acredita? público. Tudo é o público, cara. Se você falar pra mim que os filmes da Marvel e os filmes da DC são feitos pro público, é mentira. Não são, cara. São feitos pelo nosso dinheiro. Porque os produtores, eles não estão preocupados em agradar os fãs, agradar o público. Ele tá preocupado em lançar algo que todos possam assistir, todos possam gostar, todos possam sair do cinema alegres e felizes. Porque tem muitos filmes que, se forem lançados da real história, ele Não vende. não vai ter um atrativo tão grande, entendeu? E assim, ao meu pensamento, esse é o meu pensamento, cara. A gente tem que entender, eu vou usar um pouco agora, vamos dizer assim, um pouco história bíblica. A gente tem que entender que Josué libertou o povo, né, da mão dos cananeus, né? Certo. Mas antes de Josué veio um Moisés. Então Josué, ele tem que entender que ele tem que respeitar Moisés, ele tem que respeitar o nome de Moisés. Assim é a nossa vida toda, cara. Daqui a 10, 20 anos, não sei se você vai estar por aqui, ou se você vai passar o cargo para outra pessoa. A outra pessoa não pode esquecer que você e a sua equipe montou o podcast. Não pode esquecer, estou dando um exemplo, não pode esquecer. Tem que respeitar uma hierarquia, entendeu? Quem veio antes, entendeu? É a mesma ideia. Stan Lee criou muitos super-heróis. Stan Lee faleceu. Outras pessoas vão assumir o manto, vão assumir o cargo. Então eles têm que respeitar quem foi Stan Lee. Sim. Não pode simplesmente, não. Stan Lee colocou que o Homem-Aranha tem que ser assim, 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 assado. Essa é a origem dele. Vamos mudar. Você quer mudar? Cria uma nova realidade com um novo Homem-Aranha. Não pega o Homem-Aranha que a gente já conhece e muda ele, cara. Porque não vai agradar todo mundo, entendeu? Sim. É que nem o caso uma polêmica que tá tendo aí gigantesca agora, que é o caso do Superman, né? Diegão gosta desse assunto, né? Diegão gosta, eu sei. Do Superman, cara, que o Superman, o novo Superman, né, é homossexual. Aí virou uma polêmica terrível, tal. Cara, ele quer ser... Não pega o Superman que a gente já conhece, o Clark Kent, e modifica a história dele. Pega um personagem novo e muda, entendeu? E cria. Cara, porque a gente tem que entender, a gente tá lidando com sonhos, com pessoas, entendeu? Querendo ou não, cara, nós não podemos, nós temos que entender que são influentes. Super-herói é uma coisa que é influente na nossa vida, cara. Demais. Influencia muito, entendeu? Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado quando lidar com isso, cara. É complicado, entendeu? E até porque, por exemplo, um depoimento meu. Às vezes, quando muda até o dublador do personagem, eu fico puto. Exatamente. Só o dublador. Eu escuto lá, sei lá, um Homem-Aranha. Homem-Aranha não, o Wolverine. Pô, o Wolverine é esse dublador aqui. Se mudar o dublador, eu já não quero assistir mais. Exatamente. Imagina se mudar, como você falou, alguns tipos de característica. Nada contra. Ou a história. Ou a origem. história. Eu particularmente, eu assisti o último Homem-Aranha, não curti. Tem várias pessoas que falaram, nossa, sensacional e tal. Juntar os três ali. Mas eu, por vários aspectos, eu não curti muito. Mas é como você falou, quem está criando, produzindo os filmes, eles se preocupam mais com a questão se é vendável ou não. Se vende ou não essa ideia, né? E por isso, talvez, essa questão do novo Super-Homem, né? Porque é uma
realidade que está mais aflorada cada dia mais na televisão, no dia a dia. Então, para a realidade de hoje, talvez para eles seja favorável fazer isso. Muitas das vezes, os produtores, eu não sei se eu posso dizer, aquela palavra que muitos estão usando hoje é militante, não sei te dizer se seria isso, mas muitas das vezes não é nem que é porque se importa. Ah, eu vou criar um personagem cristão para poder ganhar os cristãos. Não é. Ah, eu vou criar um personagem homossexual para poder ganhar os homossexuais. Não é. É para poder apoiar, para que você respeite, para que você possa entender, para que você não possa discriminar. Não é essa a intenção, cara. Não é essa a intenção. Porque é o foco do momento. Entendeu? É o alvo que tá tendo agora. O pessoal então, chama de hype, né? Exatamente. Entendeu? Então vamos criar porque é o que tá tendo. É o que tá dando lucro. É o que tá dando like. Entendeu? Sim. Então, assim. E muitas das vezes. Cara, não discriminando, não desrespeitando, mas muitas das vezes os produtores eles têm que entender assim, ó, vamos criar uma história que agrade a todos, respeite a todos, valorize a todos, porque cara, uma coisa eu tenho que entender, nós, principalmente nós que somos brasileiros, temos que entender isso. Eu tenho a minha opinião, você tem a sua opinião. Sim. Liberdade de expressão é isso. É eu respeitar a sua opinião, mesmo que eu não concorde com ela. Justo. Entendeu? Justo. É uma coisa que eu tenho certeza que vai ter pessoas que na hora que eu falei que eu sou cristão, vai ter pessoas que vai falar, pô, um cara cristão que trabalha com isso e vai continuar assistindo o podcast. Agora vai ter pessoas, esse cara só vai falar besteira, só vai falar abobrinha, eu não vou assistir. Entendeu por quê? É um preconceito. Muitas das vezes a pessoa ela enxerga o ponto dela. Eu enxergo o meu ponto, eu não enxergo o seu. Então eu tenho que falar de uma forma que eu não desrespeite a sua opinião. Você tem a sua, eu tenho a minha. Não quer dizer que a minha é certa, nem que a sua é certa. Sim. Mas eu tenho que entender que o meu respeito vai aonde ele não agride o meu. o seu. A minha Entendeu? intelecto. Entendeu? Então, assim, respeitando, entendeu? Compreendendo. E assim, cara, a gente vai seguir num caminho sem ter atritos. Porque hoje em dia, cara, nós estamos vivendo num país dividido. Lógico que é. Entendeu? Criou-se Vários tal coisa, Fanatismo. criou polêmica. Rede social, fanatismo, você não pode se posicionar. Infelizmente acontece muito isso. Agora, na parte como artista plástico, quais são você já participou de algumas competições, de apresentações, alguma festa que você falou assim, caramba, não imaginava ter feito essa festa, uma festa marcante assim pra você? Já sim. Ó, eu participei recentemente de um evento chamado Desafio na Fábrica. É um evento maravilhoso, cara. Onde foi? Alphaville. Lugar lá só tem pobre. Só tem pobre. E é um evento feito para cosmaker, que é quem faz os personagens, né? Que nem muitas pessoas às vezes falam assim, eu não me considero cosmaker. As pessoas falam assim, pô, como que você não se considera cosmaker? Eu falo, pô, eu nem faço de tudo e nem tudo que eu faço perfeito. Então eu não me considero um cosmaker. Porque pra mim, cosmaker, se você pesquisar aí, Kamui, cara, pra mim aquilo é um cosmaker, entendeu? Kamui é uma pessoa. É uma pessoa, uma cosmaker americana que, cara, as peças dela arrasa Hollywood. Entendeu? E é claro que os materiais que ela tem lá, a gente não tem aqui, né? Mas é sensacional as peças que ela faz. Então, assim, o evento Desafio na Fábrica é um evento que eles criaram, onde eles colocam, eu não tenho certeza agora se são 4 ou se são 6 participantes. E os participantes vão criar um personagem do zero. Cada um vai criar o seu, eles vão dar um tema, eles vão dar o tempo, e você tem um tempo para poder criar esse personagem, fazer ele, terminar ele, e vestir ele no ator. E aí, passando cada semana, um é eliminado, é tipo um Big Brother. Big Brother. Cada personagem, cada um é eliminado. Você participou desse evento? Eu participei, mas eu não participei como um dos participantes, eu participei como convidado,
um apoio, vamos dizer assim, pra ajudar alguns participantes, né? Tá, sim. Eu falei pra eles assim, olha, eu tô com receio de participar porque eu não costuro, cara. Eu faço gambiarra, não costuro, entendeu? Sim. E, cara, vendo os participantes que tinha lá, eu falei, meu, eu não sou Daria. cosmaker mesmo, cara. Porque, Eram bons os ô, louco, participantes? cara. Teve um participante lá que ele fez um personagem que eu falei, eu acho que foi em um dia ou 2 dias, que eu falei, eu demoraria um mês pra fazer, cara. Mas Então, roupa completa? completa, costurada, sapato, bota, acessórios, tudo, entendeu? Caramba. Então, assim, pra minha pessoa que não costura, já é um pouco mais complicado, entendeu? Mas, assim, é um programa maravilhoso, sensacional. Claro que tem quem goste, tem quem não goste, como Fábrica, tudo como na que é? nossa vida. Desafio na Fábrica. Desafio na fábrica. Será que tem alguma coisa no YouTube? Tem. Eles têm um canal. Eles têm um canal no YouTube. Eu acredito que eles são patrocinados até pelo TikTok. Legal. Entendeu? E eles têm, eu acho que a segunda temporada vai lançar logo, logo também, cara. Top. Entendeu? E é sensacional. E você tava falando pra mim do curso que você fez? Eu fiz um curso também, cara, que lá eu conheci excelentes profissionais. Cara, e eu recomendo. Recomendo pra quem quiser Como que é o nome fazer. do curso? Estúdio Rick Fernandes. Eu fiz 2 cursos. O Pandora, que é pra fazer estatueta, e o Mask, né, que é pra fazer máscara de látex, né? Cara, eles são sensacionais, né? Mandar até um abraço aqui pro meu pro Rick, o Cleiton Amorim, a Sandy e o João. O Gu também, que foram os professores que eu aprendi lá, né? E, Legal. cara, eu vou te falar, viu? O Rick, ele tem uma didática de ensinar que ou você aprende ou você aprende. Primeiro que ele já entra na sala te falando assim que não tem, ele fala assim, ó, que não tem essa palhaçada de dom. Comigo não tem negócio de dom. Comigo é dedicação e esforço. Então, cara, você Legal, entra pra legal, aprender, gostei. você aprende. E ele mesmo já fala, não tem pré-requisito. Você pode saber desenhar um ciclo, como você pode não saber desenhar um ciclo, você sai. E eles provam pra você que você sai, cara. Você sai de lá fazendo escultura sensacional. Caramba, que É top. tanto que essa máscara que tá aqui foi a minha primeira máscara que eu fiz lá. Essa daqui você fez lá? Fiz lá. Cadê? Aqui, ó. Como que é o nome desse personagem? Esse é o Doomsday, o Apocalipse que derrota o Superman. Amante do Superman tinha que ter o vilão, né? Porra. Você fez logo o vilão que combate o Superman, pô? Foi a primeira que eu fiz Cara, lá. que top, muito louco. E é latex, né? Pra pessoa que não sabe. Latex. Mas lá eles ensinam, lá eles têm vários cursos, entendeu? Estúdio Rick Fernandes. Fica em Guarulhos? Fica em São Paulo, Santana. Próxima padaria, Padaria Mirante. Pô, pertinho ali. Eu sei, Leôncio perto, Magalhães, sei, mais ou sei, menos ali. sei. É sensacional, cara. E se você for lá, você é muito bem recebido, equipe profissionais, sabe? E esse tipo de curso tem que ser presencial. Esse negócio de pandemia Presencial. pra fazer o curso não dá, porque... Olha, se você seguir o Instagram dele lá, eu não vou dar certeza agora, porque tem um tempo, como eu fiquei doente, eu fiquei um tempo fora até das redes sociais. É tanto que eu tô esses 2 meses sem postar nada. A gente tá sem postar nada. Ele tem lá um café com o Rick, que eu não lembro agora se é na quinta ou se é na sexta, que ele faz uma live ensinando sobre escultura, modelagem. Caramba, que top. A última que eu participei, ele tava modelando um lobo, cara, um lobisomem. Cara, Caramba, já sensacional. Cara, quando eu fui, a minha noiva vai brigar comigo porque eu tô falando cara. Não, para, viu? Eu também tenho vício linguístico, não tem jeito. Aproveita e já manda um abraço pra sua esposa, irmão. Tem que mandar um abraço pra essa pessoa maravilhosa. Noiva, esposa, noiva. Logo mais noivo, logo mais esposa, né? Mandar um abraço pra essa pessoa maravilhosa que eu amo, que faz a minha vida muitas das vezes ter muito sentido. Te amo, gata. Nome? Viviane Silva. Aí, pô. Tem que tornar público. Antes do final do nosso episódio, também tem que mandar um abraço pra mim, um beijo, dizer que amo, porque senão eu não entro em casa. Não entramos em casa. E aí você tava falando de que tem um café dele lá. Então, café, no dia que eu fui lá pra fazer a minha inscrição, eu entrei no estúdio, na secretaria dele. Cara, é uma apelação, cara. Porque tem os trabalhos dele lá? Cara,
Cara, Eu não posso ir lá, então. é uma maldade. Chega a ser uma maldade, cara. Chega a ser uma maldade. O escritório dele é uma maldade, cara. É uma maldade. Você entra lá, você fica fascinado. Tem como colocar alguma foto, alguma coisa aí depois no... Deixa eu ver. Ô Christopher. Mas tem que achar, cara. Tem que achar? É. Não, Tinha que depois ver. eu mando o link pra você colocar lá pro pessoal ver. Cara, Fechou. você conhece Senhor dos Anéis? Conheço. Cara, eu entrei lá, logo de cara tem o Sméagol. De latex? É de silicone. Só que você pensa que, sabe, que cortaram o Sméagol e colocaram ele ali. Caramba, então ficou perfeito. Não, cara, os olhos, você olha ali, e foi feito por ele e uma equipe que ele tem sensacional. Sim. Tem, eu não sei se você conhece a série The Walking Dead, de Sim. zumbi. Sim. Tem um zumbi que é eu acredito que ele aparece, eu não lembro se é o zumbi da primeira temporada ou se é o zumbi da terceira temporada que mata um dos personagens lá. Eu não lembro agora, eu não vou falar porque tem gente que não assistiu ainda pra mim não dar spoiler, né? Não dá spoiler aí. E tem esse zumbi lá, cara. Meu, é pavoroso, cara. É pavoroso. Eu acho que se você chegar com um desse em casa e você deixar pendurado lá, a mulher tem um infarto, cara. Meu cachorro, então, ele fica Cara, duro. mas é sensacional os detalhes. Barba, dente, olho, sensacional. Fora que ele é uma pessoa que ele preza muito o artista, né? O Rick, ele preza muito os artistas. Então ele tem esculturas de vários tipos de artistas. Aí ele coloca o nome. Ele por exemplo, coloca, artista tem tal. lá tudo, os personagens, as estatuetas de outros artistas, né? E uma coisa que eu aprendi com ele, todo personagem que você for fazer, um personagem que não existe, procura o criador, manda pra ele, fala que você pede autorização dele pra você poder criar esse Legal, personagem, pra você legal. fazer. É tanto que quando eu fui fazer o Buzz Lightyear, que eu posso dizer que eu sou o único, eu não sei se eu posso dizer no Brasil ou no mundo, que tem um Buzz Lightyear tamanho real, que é real, né? Porque o meu Buzz Lightyear, cara, ele parece que tem muita pessoa que quando vê a foto pensa que é um boneco, né? E tá no seu Instagram. E eu tá no vi meu ele Instagram, lá, tá lá no meu Instagram. Eu não terminei de postar algumas coisas lá porque eu não tinha terminado ele, mas agora ele já tá quase 100%, né? Com as aberturas nas asas, tudo. Tô até vendo se eu consigo uma auditoria aí com o nosso querido Guilherme Briggs, né? Pra ver se ele grava uns áudios pra mim colocar nele. Cara, caramba, ia ser daí- sensacional, Porque né? tem como colocar, né? Tem. Ele tem os botões, ele tem 3 botões aqui que é da fala, né? Que eu coloquei alto-falante e tudo. E tem o botão da asa. Pra poder abrir as asas dele. Você chega daí, você mata as crianças de chorar do Cara, é coração. sensacional. Já teve uma pessoa que me procurou pra casamento, que queria a família do Toy Story no casamento. Só que eu só tenho por enquanto o Buzz. A gente tá começando a fazer a Jessie agora. Ela tá parada lá, né? Porque Sim. como eu fiquei doente, não mexi mais. Então, assim, ele me ensinou isso, né? Ele falava pra gente isso lá no curso. Que o próprio produtor ou ator, ele vai se sentir feliz, valorizado, feliz, exatamente. honrado, E aí eu mandei mensagem pro artista, né? Da arte que eu usei como modelo e tal. E eu obtive uma resposta. Depois de muito tempo, eu obtive uma resposta, tá? E cara, eu falei assim, ele falando que ele se sentia feliz de ver uma pessoa com talento podendo recriar uma imagem dele. E eu falei assim, pô, cara, se o cara tá se sentindo feliz, imagine eu com recebendo uma resposta, entendeu? Positiva ainda, Claro. entendeu? Porque tem alguns que muitas vezes eles falam, não aceito, tal, não gostaria. Então, você tem que respeitar, entendeu? Se você for fazer só para estudo, tal, é o que eu faço. Muitos dos meus trabalhos eu não faço para venda. Tem várias pessoas que já me perguntaram dessa máscara, quanto que eu cobro para fazer. Não, eu não faço para venda ela. É tanto que o molde dela eu nem tenho mais. Por acidente eu quebrei ele, né? Algumas máscaras, alguns personagens eu faço, né? Tipo máscara do Batman, máscara do Flash, eu faço e vendo. Alguns personagens sim, que nem esse aqui. Esse aqui, pasme, não fui eu que fiz, eu ajudei a fazer. Quem foi que fez? Foi a minha noiva. Mas ela fez o curso ou você que deu Não, o curso pra ela? Não. Ela foi olhando você fazer e... Eu ensinando ela, né? Ela fala que eu sou um péssimo professor. Se você é péssimo professor, ela conseguiu fazer essa obra de arte aqui. Mas é que ela fala que eu sou muito chato. E os meus alunos falavam isso, mas gostavam de mim, né, cara? Então. E outra, mesmo que você seja chato, segundo a sua esposa, mas o que importa é o resultado também, né? Exatamente. A forma do resultado. Não,
Várias pessoas já perguntaram pra ela, porque não tem abertura essa daí, né? Sim, é. É, Essa é latex. é latex, é inteiriço. Caramba, que Ela legal. foi num evento, um evento uma vez, e as pessoas ficavam olhando, procurando a entrada do zíper, Olha por que onde que top. entrava aí. Aí ela falou, não tem zíper. Aí a pessoa, como não tem zíper? Não é totalmente inteiro, é porque é feita de látex. E aí algumas pessoas já procuraram pra comprar e ela falou que ela não vende. E a forma tá lá. Não tem só essa, tem as outras duas dessa daí de látex lá pra pintar. Caramba. Entendeu? Que essa tá com os danos de batalha e tem uma outra lá que é feita sem os danos de batalha. E a, por exemplo, bota, essas coisas, tudo é latex, não? Tudo é látex, menos o sapato. A tiara é látex, aquele acessório do Bracelete e bracelete tal. é látex, os braceletes é látex, a bota é tudo de látex. Caramba. E média, assim, quanto custa o investimento para fazer Pra uma... fazer uma dessa, cara, para fazer uma dessa daí sairia mais ou menos completa, sairia mais ou menos assim em gasto. Mesmo que você não vai usar todo o material nela, vai sobrar material, mas eu calculo, porque é o gasto. Claro É que mais é, ou menos claro que uns é. R$ 1.000 Caraca. pra fazer. Porque pra você fazer uma dessa daqui, você teria que encher o molde todinho de látex. E pra encher o molde todinho de látex, você teria que usar mais ou menos uns 15 litros de látex, 15 quilos de látex, uns 15 ou 20 quilos de látex. Mas aí você tá falando ainda o valor de investimento, mas você não tá nem colocando o valor do seu tempo. Você tá Não, colocando não, só o não. valor Só valor de de investimento. material ali e tal. Exatamente. Porque é tinta, a seladora, tudo isso daí daria mais ou menos uns R$ 1.000 pra fazer ela E essa completa. tinta não sai por Não, nada. não, não sai. Meu, esse dourado, eu acho que eu pago uma pau pra dourado. Dourado, pode ver que o nosso podcast é dourado. E detalhe, né? Ela você pode dobrar, É. amassar ela todinha aqui, ó. Colocou na mochila, Por vai isso, na hora pôr. que você trouxe na mochila, eu falei, cara, por que tu trouxe três dentro dessa mochila pequena? Não sei não. Aí quando eu vi que você começou a tirar, eu falei, caramba, que top. E aí é mais fácil pra locomoção. Mais fácil, muito mais fácil. E nessas festas, você já fez aquelas festas com aqueles robô, como que é o nome? Robô de LED? É, robô de Sim, LED. sim, sim. Você faz esses personagens Faço, também? faço. Agora no momento eu tô só com dois, né? Por conta da pandemia, teve personagens que tivemos que vender. Mas eu tenho o Bumblebee do Transformers, o Camaro, e tem um lá, criação nossa mesmo, um desses robôzão grande de LED, que acredito que é 2,70 metros de altura. O Bumblebee é 2,20 e tem o Optimus Prime que a gente tá fazendo. Que o Caramba, Optimus Prime vai ficar Optimus. quase 3 metros de altura, cara. Não é todo lugar que a gente vai poder É, então entrar. tem essa Tem questão, essa né, do questão. lugar que Mas vai. o propósito já é justamente pra esse, já é pra usar em lugares somente grandes, entendeu? Que aí eu já Entendi. sei que a pessoa ela vai querer e não vai querer cancelar. Porque tem muito isso. Tem pessoa que, não, mas é o valor e tal. E eu costumo dizer, cara, que o nosso valor é um dos mais acessíveis que tem, tanto em Guarulhos como em muitos lugares de São Paulo. E tem pessoa que chora demais, E cara. não é só questão, é como eu te falei, não é só questão do valor. Porque eu tiro pela minha profissão, sou advogado. Advogado tem um monte por aí. Agora, se você quer qualidade, pô, você tá falando do latex, a questão de zíper, costura, prazo, entrega, se você quer comprar, então você faz alguns, você aceita alguns pedidos para compra ou Sim, só locação? sim, alguns sim. Tem alguns, por exemplo, que você já fez para compra? Tem. Já fiz o Batman Cavaleiro das Trevas. Eu já fiz o Demolidor, da série Netflix. As luvas que eu fiz pro meu bus, já teve gente que pediu, entendeu? Aí. Os braceletes da Mulher Maravilha, entendeu? A única coisa, ela deixou vender o bracelete. Essa parte aqui, ela não deixa vender de jeito nenhum. E fala pra galera o que é esse desse personagem aí. Isso aqui na verdade foi uma brincadeira. Isso aqui eu fiz uma brincadeira. Isso aqui não aconselho, mas isso aqui eu fiz em 2 horas. 1 hora e meia, mais ou menos. Caraca. Foi uma brincadeira. Eu ia pra um evento e eu não tava afim de cosplay de nada. Eu falei assim, eu vou zoar. Vou fazer um chapéu de Hokage aqui do anime Naruto, né? Que é um anime também que eu curto muito, cara. Sensacional. É um anime que é um aprendizado muito grande. É uma, Top. é uma psicologia, na verdade, né? E aí eu fiz ele lá E e aí serve deixei. pra ajudar no Nossa, sol, cara. ajudar Então, no... eu fiz pra ir pra um evento.
E hoje, quando tá aquele solzão da hora, eu coloco Pode ele. crer. Você curtiu E o vou pro Batman? evento. Fala a verdade. É, moleque, eu já tô de Batman, você é louco. Hoje, em homenagem ao Dani, eu vou falar, esquece. E competições, você falou que já participou de algumas competições também. Já. Eu não participo de muitas, né? Mas eu já participei. Já participei no Anime Mendigos, que tem sempre aqui no Adamastor. Anime Mendigos, já competi ali, já ganhei algumas vezes ali. A Ressaca Friends também, já participei. Também em Guarulhos. Não, a Ressaca Friends, geralmente ele é São Paulo. É Campo de Marte, esses lados assim, né? Que ele é um pouco depois do Anime Friends. Que é um evento também, que é um evento pago, já é um evento pago, mas é um evento também sensacional, cara. Alguns anos atrás aí, ele estava lá ele sempre tem algum dublador ou algum ator que fez algum personagem. Tinha dublador do Seiya, personagens sensacionais que Legal. sempre estão nos eventos, né? Tava lá Black Kamen Rider, Cê cara, tá louco. cara sensacional. Então, eu participo de alguns assim, mas é raro. Eu não vou muito. Eu faço mais, meu ramo é mais festa de aniversário, né? Uma aguinha pro nosso convidado, por favor. Por favor. Obrigado, Leminha. Eu aceito. Pode ser água. Assim, quais são as dificuldades que você teve na época da pandemia? Fora ter contraído Covid, óbvio, né? Que você falou e tudo mais, essa questão respiratória. Mas eu digo na questão profissional. O que te abalou mais? Que você disse que teve que vender alguns personagens. Olha, eu tô nesse ramo nerd, já tem, vamos dizer que uns 10, 12 anos, né? Sim. Só que, antigamente eu trabalhava com equipes, não minha. Eu fazia trabalhos, digamos Legal. assim, eu prestava serviço para outras empresas. E aí, quando chegou 2018, a gente decidiu, eu e minha noiva decidimos, vamos parar e vamos montar o nosso negócio, vamos fazer a gente mesmo. A gente faz pra gente e contrata uma equipe e tudo e faz. E a gente começou a pegar firme, né? Isso em Fazer 2018. 2018. Começou a pegar, fazer os personagens pra nós mesmo. Eu desfiz alguns personagens pra poder ter a separação. E aí, quando deu 2019, que eu tava já quase com alguns personagens prontos, aí veio o bendito do Covid-19, né? Caramba. E aí, as festas de aniversário diminuiu muito, não tinha muitas festas pra poder fazer. E todo investimento que eu tive, eu investi nisso, né? Com material, ferramenta, máquina. Então foi um pouco difícil no início. Mas, como eu falei, eu fiz esse curso no estúdio Rick Fernandes. E quando eu fiz o curso, eu falei assim, caramba, eu não vou viver disso. Até porque o professor, quando eu fiz o curso, eu postei essa máscara do Apocalipse e várias pessoas perguntou quanto que era o valor dela. Aí eu falei, eu não sei, eu vou perguntar pro meu professor. Aí ele me deu um valor que eu não vou falar aqui, mas quando ele me deu o valor, eu falei, eu vou vender pra quem isso? Não vai ter comprador. Não vou ter cliente pra comprar isso. E surpreendente, tinha cliente pra isso. Porque foi o que ele falou, se você faz um trabalho bem feito, não importa o valor que você dá. A pessoa, se ela quer um trabalho bem feito, ela vai pagar o valor bem feito. Sim. E foi dito e feito. Quando eu comecei a fazer a máscara do Batman, eu comecei a fazer ela pra mim. Eu tive algumas dificuldades, porque alguns clientes, a máscara não ficou legal, não ficou perfeita. E aí eu comecei a fazer ela porque eu tava fazendo um traje do Batman pra mim utilizar. Então eu fiz ela na minha medida. Só que várias pessoas se interessaram, tal. Eu falei, olha, eu preciso saber sua medida e tal. E ali eu comecei a vender. E eu comecei a vender, até que eu tive algumas divergências. Tanto de não dar conta com o tempo para poder fazer, porque era uma experiência nova, não fazia para venda, eu fazia para utilização. Sim. E uma pessoa que me ajudava em bases de entrega tal, que aconteceu um acidente, né? Ela faleceu, então foi algumas dificuldades que veio durante a pandemia, mas eu consegui sobreviver fazendo essas máscaras do Batman. As máscaras, pra quem não sabe, é aquelas
que a gente usa Isso, de usualmente na Covid. rua aí e tal, por causa do Covid. Mas aí você fez. Qual que é o do Batman? Não, não, do Batman não. Eu errei. Mortal Kombat. Mortal Mortal Kombat. Kombat. Eu fiz praticamente de todos os personagens que usa a máscara do Mortal Kombat, né? Sub-Zero, Scorpion, Putz, o Scorpion deve ser. Reptil, o Ryan, o Noob, o Smoke. Sim. E eu fiz Mortal Kombat clássico, Mortal Kombat X, Mortal Kombat 11, Mortal Kombat 9, eu fiz vários. E vendi bem, fiz da Milena, da Kitana, da Jade, e vendi bem. Da Scarlet, vendeu bem, bastante. Eu ia pra feira, eu cheguei aí pra feira até mesmo vestido de Homem-Aranha. Caramba. Eu ia pra feira vestido de Homem-Aranha, as pessoas mais tiravam foto comigo do que compravam Queria máscara, comprar, né? Só vou tirar foto se comprar máscara. E aí tinha gente que até ajudava, falava assim, pô, você pode gravar um vídeo pro meu sobrinho, pro meu filho e tal. E eu gravava o vídeo, a pessoa chegava lá e, ó, isso aqui pra você tomar um café, me dava R$ 5, me dava R$ 10. Eu, não precisa, não, toma aí, pela sua gentileza, toma aí. Eu falava, beleza, pegava, entendeu? E aí foi indo, né? Ia pra uma feira, ia pra feira Praça 8, ia pra feira Vila Galvão, ia pra feira do Jaçanã, e aí Já você que o ficava. pessoal. E aí eu vendi bem, cara. Graças a Deus, foi uma estratégia que Deus me deu e eu vendia aí no sábado, vendia mais ou menos aí R$ 300 de máscara. Chegava no domingo, vendia mais 400. E aí chegava na outra semana 300. Aí chegou uma época que o povo já não tava mais se importando muito com máscara. Aí eu parei de fazer pra vender, né? Sim. E eu voltei com as máscaras de látex. Aí agora que eu comecei vou voltar essa semana a trabalhar, voltei essa semana a trabalhar. Eu tô organizando alguns personagens que estão parados lá. E aí eu vou voltar a fazer outros personagens. Que eu tenho o Batman lá também, outro Batman, o Batman Begins. Sim, sim. Eu tenho ele modelado lá que ele tá parado. Eu preciso terminar de dar acabamento, tirar a forma dele, tudo direitinho. Tenho a Jessie do Toy Story, que é a vaqueira lá do Buzz. Ela Sei. também tá lá no molde também. O restante do Batman também. Então tem uma porrada de coisa lá incompleta, parada pra continuar. Hoje, se as pessoas quiserem, por exemplo, contratar algum personagem, qual que você tem pronto pra falar assim, amanhã eu consigo estar em um evento? Ó, eu tenho Buzz Lightyear, eu tenho Flash, Cyborg, Mulher Maravilha, Arlequina, a Mera do Aquaman, tem o Homem-Aranha. Acho que tem dois Homem-Aranha masculino e Mas dois isso daí tudo, feminino. tudo, assim, se quiser contratar amanhã tem. Amanhã tem, amanhã tem. Caramba, Assim, amanhã, assim, se precisasse, né? sim, Porque teria que ver a agenda também, porque a gente tem claro, os claro, claro. eventos já todos feitos. É, Deixa eu ver qual mais que a gente teria lá. Tem alguns do Naruto, que por incrível que pareça, sai também. Tem o Bumblebee. Bumblebee. Tem um robô de LED branco também. Esse robô de LED, ele solta tem as bazucas? Ou não? Eu não tenho essa bazuca. Porque pra mim é um investimento muito alto. Entendeu? É um investimento muito alto. Porque é um robô que é mais porque algumas pessoas às vezes pedem. Porque o meu foco maior é os atrativos, né? Que são Perfeito. os personagens já conhecidos, né? É o Bumblebee, o Homem de Ferro, esses personagens, né? De LED. Que a gente tá com plano pra poder ver se a gente consegue terminar. Gostaria muito de terminar ele esse ano, né? O Optimus Prime. Que eu tô com o Optimus Que Prime lá, isso? 2,80 m, 3 metros de altura ele. Só que, como eu quero fazer ele muito detalhado, eu não sei se esse ano ainda eu acabo ele, né? Porque eu tenho outros Sim. projetos que eu organizo por tempo, né? Eu deixo tanto tempo para poder mexer em uma coisa, tanto tempo para mexer em outra, e assim vai no decorrer da semana, mesmo trabalhando na empresa que eu trabalho, né? Sim. E quais seus planos a médio e longo prazo? A curto, médio e longo prazo, quanto à questão artística? Olha, a curto prazo eu quero fazer tal coisa. A médio, tal coisa e longo prazo. Quais são os seus planos? Ó, a curto prazo é continuar fazendo festas, poucas festas. No momento tô sem condição de fazer muitas festas, até por causa de funcionários, né? Pessoas para poder trabalhar, que está um pouco difícil. A longo prazo, eu pretendo ter três funções, né? As animações, que, cara, eu não quero ter 5 personagens, não.
Eu quero ter personagem que, por mais que você fala, mas ele vai sair, se um dia alguém precisar, ele vai. Entendeu? Porque eu quero ter lá, no meu catálogo os personagens do Toy Story, né? Que é Buzz, a Jessie, o Woody, a Betty, que é a pastora lá, que Sim. casal com o Woody, o Zurg, que é o vilão, e o Rex. Que o Rex também já tá meio caminho andado, né? É o que eu te falei, tá uma iniciou. bagunça lá, tá uma bagunça lá. Os Minions, eu pretendo ter o Gru e uns 2 ou 3 Minions. Caramba, As 3 menininhas lá, vai ser meninas mesmo, 3 crianças que eu vou contratar, vai poder ser a Agnes, a Margot e a... Esqueci o nome da terceira agora. E a turma do Mickey, o Mickey, a Minnie, o Pateta, o Plutus, Mas a vai Donald. fazer algum Minion aquele roxinho? Que tem as cabelinhas ou não? Ou não vai? Não, aí é a roupa, né? Aí é a É. roupa que você pode colocar e fazer, Sim. e adaptar, entendeu? Sim. Então, assim, a longo prazo tem uma lista muito grande de personagens pra gente poder ter, fazer e concluir, Entendi. entendeu? E o que eu quero colocar nesse meio tempo também é as peças de látex que a gente vai disponibilizar pra venda. Que não é todas as peças que a gente vai disponibilizar pra venda. Até porque é uma coisa que você pode achar estranha, mas tem pessoas que às vezes ela pede pra você fazer um personagem e ela pede exclusividade. O meu Buzz Lightyear, eu tenho Caramba. exclusividade no meu Buzz Lightyear. Pra você ter uma noção, o cliente, ele pediu exclusividade. Eu falei que iria fazer outro Buzz, que é o Buzz sorrindo, que esse que eu tenho é um Buzz mais sério, e eu vou fazer outro Buzz sorrindo, que é pra quando for pra uma festa levar 2 ou 3 máscaras de feições diferentes, pra no meio da festa trocar a máscara, entendeu? Que é um atrativo que as pessoas já é um diferencial. E aí a pessoa falou assim, já fecha esse daí também, pra só eu ter. Eu falei, pô. Aí um outro colega. Se pagar. Aí um outro colega falou: não, eu te pedi primeiro, então eu quero. Depois que você vender pra mim, você faz exclusividade com ele, entendeu? Então tem muito isso. A pessoa ela paga o valor, que é o valor do personagem, da peça, e o valor do molde. Ela pode escolher se ela vai quebrar o molde ou se eu fico com o molde guardado lá, entendeu? Mas eu não posso tirar uma peça pra poder vender pra outra pessoa, não posso. Se ela pagou pela Se ela exclusividade. pagou pela exclusividade, eu não posso, entendeu? Então, assim, as peças que eu vou deixar disponível e tem algumas peças que a gente faz também em chocolate, cara. Como assim? Ó, é que a gente não divulga muito por causa de tempo, Sim. mas... Não, só esse trabalho aqui. Aí quando eu olhei o Instagram, eu falei, Exatamente. caramba, cadê? Não tem muita coisa. Não tem. Mas igual você falou agora, da questão de chocolate. Imagina pegar agora na Páscoa. Entendeu? Então, assim, não dá, porque, cara, pra você contratar pessoas de confiança pra te ajudar é complicado e tudo tem que ter investimento, entendeu? Sim. E muitas das vezes a pessoa não entende isso. Ó, eu vou voltar já no caso do chocolate. Deixa eu te explicar uma coisa. A gente vai fazer uma festa de aniversário, você contrata. Ah, eu quero a festa de aniversário pra minha filha. Eu quero um robô de LED, eu quero a Mulher Maravilha e eu quero o Batman. Beleza, a gente fechou um X lá, o desconto, tal, tudo direitinho. Beleza. Aí muitas vezes você vem falar pra mim assim, não, Wesley, mas ficou caro, meu, dá um desconto a mais aí. Só que assim, pra você ficou caro, só que você tem que pensar que a sua festa vai ser um diferencial. Por quê? Você não tá pagando só pelo Bumblebee, Mulher Maravilha e o Batman. Você tá pagando por 3 personagens, máquina de fumaça, LED. Tem que ter um funcionário lá que ele vai vistoriar. Entendeu? Ele vai vistoriar. Ele vai olhar ali pra ver se não tem nenhuma peça que saiu do lugar, pra não ficar feio na foto. Vai ficar olhando porque criança é uma joia rara. Entendeu? Então a criança, muitas vezes, ela puxa a peça ali. Ela dá soco. Tem criança que dá soco, dá chute, dá murro. Entendeu? Cara, já teve festa de criança que colocar o dedo onde não dá pra colocar, cara. Entendeu? Isso não é criança. Se não tem uma pessoa ali pra organizar isso, eu tô lá de Batman, eu não posso brigar com a criança. O Batman não pode brigar com a criança. Tem que ter uma pessoa separada pra isso. Tem que ter uma pessoa separada que é pra organizar a máquina de fumaça, a música, a trilha sonora. Ah, mas isso aí o DJ faz. Não é o DJ, cara. Isso aí é a equipe já
junta, porque tem todo um contexto, Já, entendeu? já tá treinada pra isso, já tá acostumada a fazer Porque, isso. ó, se eu mando um contrato pra pessoa, se eu vou fazer a sua festa e na festa uma criança quebra uma peça minha, você vai ter que pagar um valor que muitas vezes pra você vai ser mais vai ser mais difícil pra você, Sim. entendeu? Porque assim, eu não posso sair no prejuízo. Então é o que muitas pessoas não entendem quando a gente dá o preço da equipe total. Aí tem a distância até o local, entendeu? Que também tem isso. A Tem que colocar tudo isso distância. no Tem custo, que né? colocar tudo isso no custo. E aí a pessoa fala assim, ah, tá caro, não é? Mas às vezes você vai sair de Guarulhos e vai fazer uma festa lá na Zona Sul. Aí é o tempo de festa. A gente fez uma festa de casamento. Mês passado foi em dezembro, não lembro agora, que foi no espaço Bertolazzi, acho que é Bertolazzi. É, um famoso um cozinheiro famoso acho que é cozinheiro ele, não conheço, sou leigo nessa Eu parte. não... Acho que é do SBT, eu não sei. E a gente fez um evento, um casamento no espaço dele. E várias pessoas lá pegou nosso número, nosso contato e mandaram mensagem. Só que era em lugares muito complicados, Vila Leopoldina, Osasco. E pra gente que tá sem carro agora, é complicado, entendeu? Que a gente tem que pagar um Uber ou um frete pra poder levar, entendeu? E aí muitas vezes a gente passa um valor pra pessoa sem desconto, a pessoa muitas vezes acha cara, que nem a pessoa lá de Osasco. Eu passei um valor fechado de R$ 500 com o Bambobi, porque eu dei alguns descontos pra ela referente aos noivos, né? Que indicaram ela. Indicaram pra ela. E aí a pessoa falou assim: "Ah, eu vou fazer uma pesquisa". Eu falei assim: "Olha, faça sua pesquisa aí nessa semana, porque se eu tiver se eu fechar com outra pessoa, não tem o que fazer". Aí ela: "Não, Sim. tudo bem". Porque a pessoa achou que já era um valor complicado. Agora você pensa, se eu disponibilizar de Guarulhos até Osasco, o robô, aí vai eu, uma pessoa que vai me ajudar a vestir o personagem, porque eu não vou poder pagar uma pessoa pra poder vestir o personagem, não posso, É. porque senão eu já vou sair no prejuízo. E uma pessoa pra cuidar das LEDs, da fumaça, da música, olhar as peças, tudo direitinho, entendeu? Então tem tudo isso. Então, e a pessoa, as pessoas precisam entender, é, e até o curso que você fez para aprender a fazer é um investimento. Investimento. Muitas vezes a pessoa fala assim, ah, doutor, faz um exemplo, vai, um habeas corpus aí. Mas é tão simples. Mas e o tempo que eu estudei para saber fazer? Não é só o fazer, é saber fazer. Então não é só a fantasia. Então vai ali numa casa que aluga fantasias Exatamente. ali, que você vai pagar um Baratinho. valor X, Baratinho. compra e aluga. Ou em algum outro lugar que também vende, vai lá e compra. Porém, se você quer alguma coisa com a qualidade, com os traços, com a perfeição que você procurou e encontrou nos seus personagens, então você tem que pagar por isso. E é como você falou, fica eternizado através de fotos, vídeos, Sim. de pessoas. E outra, muito para essas pessoas principalmente, vai falar assim: caramba, primeira vez que eu vi um personagem tão perfeito foi no seu casamento, foi na sua festa, foi. Então isso Sim. daí não tem. Eu pego as fotos do aniversário do meu irmão, que teve um robô lá. Nossa, tinha que ver a cara do meu sobrinho. Aniversário do meu sobrinho. Meu irmão fez surpresa, meu Deus. É incrível isso daí. Então são essas reações que não se tem preço, Sim. né? E que as pessoas não levam isso em consideração, acredito eu. Mas assim, quem quer entrar em contato com você, deixa seu contato. Sim, Deixa sim. seu contato. Posso falar? Por favor. Então, ó, que Aqui, é. aqui. Deixa eu só. Que como a gente mudou de número, que aquele outro número lá que eu te passei é o número que a gente. Aquele é o número que eu usava. Certo. Aquele outro que você falava comigo é o número da empresa. Que Perfeito. a gente tá usando. Pode passar o número que você quiser. Justamente pra ter essa comunicação legal, a pessoa conseguir conversar tudo direitinho. Lá tem preços, tem os personagens, tudo. Tem alguns que não foram pra lá ainda porque precisa de reforma e tal, mas a gente vai jogar lá também. Ó, precisar falar com a gente, ó, Império Anime Festa, tanto no Instagram como no Facebook, como nas redes sociais, TikTok, Kawaii, tudo isso aí a gente tem. Certo. Se precisar falar com a gente, aí no WhatsApp é o 11 99124 7481. Fala com quem? Com Wesley ou Viviane. Top.
E outra coisa que eu ia te perguntar. Quanto à questão de venda, locação, tem prazo médio de prazo? Tudo tem prazo. Um exemplo, você tem uma festa, você quer o Homem de Ferro. Aí eu não tenho o Homem de Ferro. Aí lá no nosso WhatsApp mesmo tem uma descrição falando. A gente pede um prazo de 3 meses com antecedência para personagens que não temos, No que não catálogo. seja robô de LED. E 6 meses para personagens robô de LED. Entendeu? Tipo assim, você quer um personagem que a gente não tem. Aí, com 3 meses de antecedência, você fecha com a gente, você dá um sinal e aí a gente começa a fazer o personagem pra quando chegar a sua festa, o personagem tá lá. Pode ser. Aí tem pessoa que fala assim: ah, mas como que eu vou saber se o personagem vai ficar legal? É só você olhar os nossos outros personagens, que o padrão é o mesmo. Sim. Entendeu? Se você Sim. quer, eu quero o Homem de Ferro, vai lá e vê os outros personagens que você vai ver que o padrão. E é o que você vai falou fugir. também, né? Que vocês mandam um contrato pra pessoa, tudo certinho também. Tem essas questões. Exatamente. E Instagram. Instagram tá. A gente tem 2 Instagram. Anime. Sou o Batman, irmão. Hoje eu sou o Batman. Que porra é essa? Eu sou o Batman, tio. Tudo bem? Ó, Brautman. Ó, é o Brau de Batman. Mano, você é um... Ah. Por favor. A gente tem 2 Instagrams. Um é o Império Underline Festa. Certo. Não, é Anime Underline Festa. E o outro é Anime Festa Eventos, Certo. que é pra gente poder fazer os eventos. Um é pra mostrar os trabalhos que a gente tem e o outro é pra pessoa contratar os personagens pro evento. Legal. A gente vai colocar na descrição aqui desse vídeo aqui, ó, desse episódio, o Instagram, os 2 Instagram e também o telefone pra vocês. Outra coisa que eu vou combinar com o Wesley aqui. Quem assistiu o episódio, quiser contratar, comprar, a gente vai colocar um cupom de desconto. Maravilha. Pode ser? Pode ser. Então, só que se você precisa dizer que veio através do Sobre Humanos Podcast, vindo através do Sobre Humanos Podcast ou do Instagram do sósia do Mano Brau, que hoje é Mano Brautman, você vai ter desconto também, certo? Você que tá aqui no chat, tá acompanhando o nosso bate-papo, deixa seu comentário, fala sobre esses materiais aqui, ó. Entra no Instagram, Anime Festa, nesse que a gente vai colocar o link aí pra vocês. Deixa lá seu depoimento, suas experiências com outras locações que você já fez, para falar um pouquinho se foi frustrante ou não, se foi legal, se foi bacana. Agora, também se foi legal, se você já contratou aqui o pessoal do Wesley, deixa seu depoimento lá e contrate já para as próximas festas, porque ficou um grande período aí sem a nossa querida e grandiosa aglomeração. Agora voltaram as festas. Você que é aniversário, qual tipo de evento que você já fez mais inusitado? Casamento. Mas a gente faz festa de aniversário, festa de debutante, casamento e inauguração de lojas. A inauguração de loja, eu já vi bastante. É. Agora, por casamento, o que vocês foram fazer no casamento? Olha, os que eles mais pedem no casamento é o Bumblebee. Legal, Por causa da mobilidade, dança com as crianças ficam fica pirado. fica tudo doida, né? As crianças lá. É tanto que no nosso Instagram lá nos stories, tem várias fotos que as crianças mesmo tiram. Tem uma foto que eu sou apaixonado, que uma criança, ela pega aqui o celular e vai fazer uma selfie. E aí ela começa a virar assim, e o Bumblebee começa a virar pro lado. E Tá no Insta? tá no Insta, lá Vou olhar. nos stories. Então tem várias, entendeu? E a gente já fez festa em vários lugares, cara. Festa de aniversário, festa de casamento. E é sempre uma novidade, porque, ó, primeiro, que a gente não se troca no evento. A gente se troca um quarteirão antes, ou uma distância antes, já pra ter uma surpresa, pra criança não ver a gente se trocando, nem na entrada e nem na saída. Pode crer. Então é sempre uma novidade. Quando chega, é uma sensação muito boa, cara. E lembrando, avisando você, e aí, brother, suave? É o Batman, pai. Tamo de Batman hoje. Sempre, né? Mais lindo. Mas, deu E só esse daqui, tá lindo? Esse daqui? Com certeza. Só deu Esse, pra ficar mais ainda. esse daqui é sósia do Caê. É meu, isso daí é. Ó, sósia do Caê. Aí, pô, eu gostei dessa máscara aí. O que eu tava falando? Ah, tá. Dessa questão que a gente tava falando de locação, de Instagram, de divulgação de festa. Pessoal,
Criança não quer mais saber de piscina de bolinha, mano. E nem palhaço. E nem de palhaço. Palhaço tem pessoas que têm medo de palhaço. Tem que fazer locação do Batman. Loca o Batman, loca o Bobobi, o Robozão. Então entre em contato através do Instagram, faz essas locações, que com certeza vocês vão curtir pra caramba, vão gostar pra caramba, certo? Espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo aqui. Queria te agradecer e também deixar a nossa câmera aqui à sua disposição para suas considerações finais. Espero que você tenha curtido o nosso bate-papo. Para mim foi um aprendizado de verdade, Pra porque a mim, gente maravilhoso. fala muito rápido ali quando a gente se encontra, mas a questão histórica, dos personagens e tudo mais, vou pesquisar mais, vou me entreter, querer mergulhar mais nessas histórias. Então, deixa um abraço para quem você quiser, faça o merchan de quem você quiser, fala do curso, fala do que você quiser, irmão, por favor. Maravilha. Não, primeiramente quero mandar um grande abraço para minha mãe, a minha guerreira, que é o meu exemplo. Como que é o nome dela? É Anne. Anne? É. Um abração, Anne. dona Anne. É isso aí. Grandioso filho a senhora tem. Parabéns. Ela que sempre quando eu penso em desistir, ela puxa a minha orelha e fala, não desista, persista. Então, eu devo muito a ela, né? Um abraço também para minha noiva, com quem eu amo muito, também é minha companheira em todos os momentos. Às vezes passa muito estresse comigo, porque eu sou muito chato, mas está sempre ali, não desiste. Então eu quero dizer muito obrigado por você sempre estar comigo, sempre ajudar e sempre cair de cabeça. Dizer que um dia vai valer a pena, né? Vai, com certeza. Também meus agradecimentos aos amigos, colegas, familiares, né? Tem a minha tia Shirley, que também tem um ateliê, ela faz bolsas sensacionais, bolsa pra tudo, cara. Se você quiser uma bolsa pra fone de ouvido, ela faz, uma bolsa pra dentadura, ela faz, É legal. bolsa Aí. pra tudo, cara. E... Shirley. É Shirley, é Ateliê Nega Loura, Ateliê No Instagram? Nega Loura, no Instagram. Ateliê Nega Loura. Nega Loura, isso aí. Porra, é descontraído isso daí. Meu tio também, que é um faz tudo, meu tio Fábio também é um faz tudo. Às vezes eu tô com uma dificuldade lá, como mora do lado, é vizinho, eu pulo o muro e falo, não tô conseguindo fazer isso, o que eu faço? E aí ele vem lá com uma solução, né? Então agradecer a ele também. Ao meu pai, que também, quando às vezes eu penso em desistir, ele me dá algum exemplo, mesmo ele hoje estando afastado da igreja, ele me dá algum exemplo bíblico, né? Ó, que legal. Que eu acho sensacional. Às vezes ele até fala que ele tá esquecendo um pouquinho da Bíblia, eu falo, não pratica, meu filho, né? Aí ele fica meio bravo. Então agradecer a ele também. Agradecer os amigos, né, e colegas que sempre dão apoio, que a gente tem um grupo também, né, de WhatsApp e no Facebook, que mexe só com esses tipos de coisas, né, de anime, de personagem, super-herói. Legal. E agradecer aos colegas também, que sempre dão uma força, sempre dão um apoio lá. Um colega em especial também, que eu conheci pelo Telegram, que eu tava quebrando a cabeça para fazer as asas do Buzz Lightyear. E o cara foi lá e com uma simplicidade tão grande me ajudou. Foram duas pessoas. Legal. Um eu não vou falar o nome dele, porque o nome dele é um pouquinho complicado de dizer. O outro é o Jorge, que também fez o curso comigo no Masca. E também ele me ajudou também bastante. Eu estou esquecendo mais uma coisa. O meu pastor, que sem a permissão dele eu não estaria aqui. Top. Né? A gente tem que ser obediente a tudo, pai e mãe, né? Legal. E como eu sou cristão, eu tenho que obedecer. E é isso aí, agradecer também a você, a toda a sua equipe maravilhosa que me recebeu aí. Você é louco, uma honra. E dizer uma coisa, cara, eu tô com alguns personagens lá em casa que eu vou ver se eu consigo terminar eles ainda esse mês lá. Vou mandar pra você poder fazer um sorteio aí com o pessoal Legal. que assistiu legal, o programa aí. legal. Aí você escolhe um programa aí com um tema aí que vocês for fazer aí e joga ele pra sortear pro pessoal aí. Fechou, vamos Tá colocar bom? alguns requisitos aí, Maravilha, fazer um sorteio maravilha. para se inscrever. Se inscrever não, seguir o seu Instagram e alguns requisitos e a gente faz esse sorteio. Cara, outra coisa, tava falando lá do chocolate. Você conhece Game of Thrones? Sim, Não tem os ovos de dragões da certo. Daenerys? A gente fez aqueles ovos em chocolate, né? Tem ele lá de chocolate. Star Wars, conhece Star Wars? Sim. Estrela da Morte, também em chocolate. A nave do Darth Vader, também em chocolate. Mas isso para vender agora na Páscoa? Não, cara, Porra, meu irmão. não dá. Chocolate não vai Mas vender. eu vou ver se a gente consegue fazer sem sortear.
Legal. A gente vê se consegue fazer um dos 3 pra poder sortear, porque é muito tempo, cara. Sim. A minha ideia era essa, era fazer pra vender, mas se a gente for fazer pra vender, a gente tem que começar em novembro pra poder fazer, cara, porque é muito Porque o trabalho. pedido só lá no Não. condomínio lá, se a gente colocar isso aí, Cara, mas é muito trabalhoso, é muito trabalhoso. Pra fazer um ovo é umas 5 horas, cara. Então é acredito. muito trabalhoso. Aí eu peguei e falei pra ela, falei, não, minha filha, vamos fazer pra brinde, pra sorteio e acabou. E a outra é a nave do Star Trek, a Millennium Falcon. fez em Então, chocolate. Chocolate. Então, Caramba. vou montar lá tudo direitinho lá e aí mandar uma pra você poder Fechou, fechou. mandar pro pessoal aí. Agradeço. Beleza? irmão. Então, Eu tamo agradeço. junto, meu querido. Muito abraço. obrigado. Um abraço pra galera aí do condomínio. Eu esqueci o nome dos meninos. Eu chamo dos meus brothers. É meus brothers que eu chego lá, os caras falam, o Brau chegou. Eu não coloco nem a digital porque eles já abrem a porta lá pra mim já. Você é o... Como que é o nome dos meninos? É o Mauro, o Luciano e o Eduardo. Aí, ó. Um deles tava usando filtro na foto. Eu falei, mano, para de usar filtro. Ô, Os ô, 3, cara, os brother 3. que é brother. Não vou falar porque senão tem o politicamente correto hoje, né? Mas não se usa filtro. Chega de filtro. Certo? Agradecer aí todo mundo dos estúdios Jog Play. Também agradecer a sua presença. Agradecer a todos que participaram hoje do Sobre Humanos Podcast. Hoje foi o Brautman que apresentou. Segue a gente, se inscreva no canal, ative o sininho, que é tudo nosso. E agradecer aos parceiros de sempre. Valeu, grande abraço. Por hoje é só, Christopher. Tamo junto.